Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, excelentes novidades aí para vocês. Vascão da Gama, independentemente do jogo de hoje, do resultado, já está classificado, graças aí o tropeço do Botafogo e do Volta Redonda. A gente vai falar bastante sobre essa situação. Iremos abordar aqui a situação de reforços. Que papo é esse de Firmino no Vasco da Gama? O que tem de concreto aí nessa situação? E vamos falar aí sobre a aproximação aí de Levenciano junto a 777 Partners. Parece que o estádio vai sair. A 777 Partners já está com o projeto do estádio Caravela nas mãos, né? Excelente novidade. E a gente vai falar também sobre a situação aí do fundo árabe. Então, é muita notícia boa para passar para você, torcedor Cruz Maltino, certo? Se jornalista sonega informação, a gente aqui informa. Aqui a gente não trabalha a serviço dos outros. A gente trabalha em pró o Vasco da Gama. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, pessoal, ontem a 11ª rodada foi excelente para o Vasco da Gama. Flamengo conquistou seu 4º cheirinho aí no ano, sensacional. E o Vasco da Gama, por sua vez, ele simplesmente se beneficiou do tropeço do Botafogo e também do Volta Redonda. O Botafogo perdeu o seu jogo e o Volta Redonda empatou, e o Vasco automaticamente se classificou. O Vasco está ali na 4ª colocação. No entanto, uma vitória simples do Vasco da Gama coloca o Vasco da Gama na 2ª colocação, tendo assim o benefício do mando de campo e também de jogar por 2 resultados iguais. Tudo indica que o nosso adversário será o Flamengo. Se o Vasco vencer, o Vasco pega o Flamengo, o Vasco ficaria na 2ª colocação, pegaria o 3º colocado. Se o Vasco empatar, a gente também pegaria o Flamengo, só que aí o Flamengo teria a vantagem aí, já dita aqui neste vídeo, e a única chance do Vasco da Gama pegar aí o Fluminense é perdendo para a equipe do Bangu. Jogo para o Bangu vale muito hoje, hein? Por quê, Lauiano? Pelo seguinte, o Bangu luta pela última vaga ali na Taça Rio, certo? Bom, diante dos resultados de ontem, a gente tem jogadores aí pendurados. No entanto, o Maurício Barbieri, ontem, ele treinou com força máxima. Pode ter mudanças aí? Evidentemente que sim. O Vasco pode poupar aí o Léo Pelé e também o Lucas Piton, que são jogadores que estão pendurados aí. No entanto, treinaram ontem como titular. Então, Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Manuel Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Força máxima ontem no treinamento, certo? Pode haver mudanças, porque o Vasco vai jogar mais tranquilo hoje. Bom, com relação à situação de reforços, tá? Ontem a gente recebeu um informativo
do jornalista Jorge Nicola, e o Andrei vai ficar no Vasco da Gama até o mês de dezembro. Isto porque dificilmente o Andrei vai conseguir aí acumular os pontos, o qual ele precisa para conquistar o visto de trabalho lá na Inglaterra. Informação que foi dada ao Jorge Nicola. Ainda pela parte de ontem, a gente colocou a possibilidade do Vasco trazer aí um novo volante. E surgiu a informação do Zanocelo, isso mesmo. O Vasco, no começo aí da janela, fez uma proposta de 5 milhões de euros ao Santos por esse atleta. O Santos, por sua vez, negou a proposta, não quis negociar. O jogador está muito chateado, está treinando à parte lá no Santos, o ambiente é péssimo, e foi oferecido através dos seus empresários ao Vasco da Gama. É um jogador que me agrada muito, pois vim jogar de perto lá em Araraquara, jogou contra o Vasco da Gama, pela Ferroviária, né, um jogo que foi apertado pela Copa do Brasil, e é bom jogador, sim, o Zanocelo. Sobre o Alan já trouxe toda a mudança dele para o Rio de Janeiro, ele que mora próximo do Zé Comé, ele tem um contrato de mais 1 ano e meio com o clube árabe, com a Alvanda. No entanto, ele pode aparecer aqui no Vasco da Gama. Laureano, que papo é esse de Firmino? Só boato, galera. Não tem negociações abertas aí com o Firmino. E o seguinte, fato é que o Firmino vai ficar livre no mercado agora, né, no meio do ano. Não vai renovar lá com o Liverpool, né, o ciclo dele terminou, um jogador que é hiper vencedor lá, o ciclo dele termina. No entanto, vamos ver aí como que vai ficar. O Firmino já disse várias vezes que é corintiano e tem a preferência por atuar aqui no Corinthians, caso ele volte ao Brasil, certo? Mas é aquilo, né? Hoje o Vasco tem dinheiro e pode fazer uma proposta aí, e quem sabe poderia ser aí a cereja do bolo. Bom, com relação a essa situação aí de reforço, o Vasco até o dia 3 de abril para poder fazer aí contratações, isso mesmo, até o dia 3 de abril, isso mesmo. Bom, porque fecha a janela. Sobre a situação aí do Levenciano e a 777 Partners, tá? A gente vai colocar aqui um informativo importante para vocês, tá? Isso aqui o Flávio Dias, ele não quis colocar porque ele tem preferência por fazer campanha política pelo Osório, né? E também para o prefeito do Rio de Janeiro lá, o Eduardo Paes, certo? Então a gente coloca aqui porque a gente ama o Vasco. E se fosse o Júlio Brandt, se fosse o Zé Colmeia ou qualquer agente político do Vasco, a gente iria colocar aqui da mesma forma, com o mesmo carinho. Olha, Levenciano revela que entrou em contato com a 7777 para apresentar projeto de reforma de São Januário, tá? Então, chegou nas mãos aí da 777 Partners, tá? A possibilidade, o projeto do estádio Caravela. Está na mão aí da 777 Partners. O Leven aguarda aí a resposta e, inclusive, nessa proposta já há a possibilidade aí de name rights, certo? Que poderia trazer uma grana absurda aí para o Vasco da Gama, a venda do nome aí do novo estádio. Estádio esse que seria arquitetado aí pela empresa inglesa Apópolis, né, que é a maior empresa do mundo neste ramo aí. Lembrando, tá, que o Vasco da Gama pode ter aí também um fundo árabe, né? As conversas estão rolando aí para que a 777 Partners aí seja sócia do príncipe árabe, né? O Mohamed, né?
Bin Salem. Então, pô, vamos aguardar aí para ver como que fica a situação e a gente traz aqui para vocês em primeira mão essa situação aí da aproximação do Levenciano aí com a 777 Partners. A gente espera aí que efetivamente a 777 Partners aceite, porque o projeto é lindo, certo? Quanto mais gente ajudando o Vasco, evidente que melhor fica. E quem ajudar o Vasco tem voz aqui no nosso canal. Beijo do gordo, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!